Boa tarde a todos. Dando sequência nas entregas de moção de aplauso, a sexta moção de aplauso do dia é oferecida pelo vereador Cabelinho, a Marivaldo Pereira, em reconhecimento à sua dedicação, competência e compromisso com o acesso digno à saúde dos policiais militares na ativa, da reserva, pensionista e seus familiares. A homenagem foi aprovada por todos os 21 vereadores da Câmara Municipal de Bauru, representando 398 mil habitantes. Com a palavra, o autor da homenagem, Cabelinho. Boa tarde a todos. Bauru, 29 de julho de 2025. Prezado Senhor, pelo presente encaminhamos às mãos de Vossa Senhoria a cópia da moção 146/25, de autoria do nobre vereador Hélio Venâncio Ferreira, aprovado na sessão ordinária de 28/7/2025, levada a efeito por esta edilidade. Sem outro especial motivo, subscrevemos-nos com reiterados protestos de consideração e apreço. Bem, este é o ofício, né, que vai fazer chegar às mãos desse cara humilde, inspirador, uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer logo depois que eu saí da faculdade, e conversando com ele de forma assim, bastante informal, eu vi que, sem eu pedir, ele me deu alguns conselhos fundamentais. Então, esse aqui é só o ofício, mas aquilo que vai, de fato, representar essa moção é o que vai nesse quadrinho aqui, para o senhor colocar na parede do escritório, da casa, mas, na verdade, é para cada um de nós aqui, né, porque nesse momento, como bem disse o presidente Márcio, a gente fala por 400 mil habitantes ou 198 mil eleitores, mas sai do coração. Moção 46 de 2025, oferecemos essa moção de aplausos ao senhor Marinalvo Pereira, em reconhecimento e agradecimento por sua honrosa trajetória de vida, marcada pela superação, honestidade, espírito público, dedicação à segurança pública e relevante contribuição à saúde suplementar voltada aos policiais militares. Nascido em 3 de janeiro de 1954, eu sou de 17, viu, mestre? Falei com ele sobre a semelhança das origens, mas eu não tinha atentado para o mês de janeiro. Mas, nascido em 3 de janeiro de 1954, na zona rural de Jacinto, Minas Gerais, Marinalvo é filho de uma família humilde e numerosa, cujos pais, senhor Clemente Marcos Pereira, em memória, e senhora Laudelina Rosa de Jesus, em memória, eram analfabetos e trabalhadores do campo. Desde cedo, demonstrou esforço e resiliência. Ainda criança, mudou-se com a família para a Bahia e, aos 12 anos, foi enviado a outra cidade para estudar, sendo acolhido pelo cunhado Frederico de Castro Gomes, que lhe ofereceu as bases educacionais e éticas que moldaram a sua vida. Fixou-se em São Paulo
em 1974, onde iniciou a sua trajetória profissional. Em 1977, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo, destacando-se desde a formação como soldado, sendo classificado em primeiro lugar. Especializou-se em policiamento rodoviário e participou ativamente da estruturação do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, com sede em Bauru, onde desempenhou diversas funções de liderança e inovação. Ao longo da carreira, ascendeu às graduações de cabo, 3º sargento, 2º, 1º sargento, subtenente e posteriormente promovido a 2º tenente da reserva. Atuou em áreas técnicas de comunicação e tecnologia, assumindo papel fundamental na modernização e informatização dos postos rodoviários, além de atuar como instrutor de tiro defensivo e colaborador em iniciativas da 6ª Seção do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Devido a sua abnegada e incansável atuação policial militar, recebeu no decurso de sua carreira diversas honrarias e medalhas, como láureas de mérito pessoal de 5º, 4º, 3º, 2º e 1º grau, medalha Brigadeiro Tobias de Aguiar. Enfim, embora reformado, de forma voluntária e abnegada, continuou sua atuação pública e social. Graduado no curso de Gestão em Saúde e certificado nas áreas financeira e jurídica, desde 1994, participa ativamente da diretoria executiva da APAS Bauru, a Associação Policial de Assistência à Saúde, assumindo em 3 de janeiro de 2025 a presidência da entidade. À frente da APAS, vem implantando políticas de equilíbrio financeiro e qualidade assistencial, beneficiando centenas de policiais militares da ativa, da reserva e pensionistas, com acesso digno e acessível à saúde. Diante do todo exposto, oferecemos esta moção de aplauso ao senhor Marinalvo Pereira em reconhecimento à sua dedicação, competência e compromisso com o acesso digno à saúde dos policiais militares da ativa, da reserva, pensionistas e seus familiares. Sala Benedito Moreira Pinto, em 21 de julho de 2025. Assina este vereador, Hélio Venâncio Ferreira. Com muito carinho, passa às suas mãos, portanto, esta moção de aplauso, Marinaldo. TV Câmara, por favor, o vídeo. Uma vez meu pai me contou uma história, uma parábola, exemplificando o quanto é difícil você tomar as rédeas da vida, você assentar o assento do motorista e assumir as consequências, assumir tudo aquilo que vai direcionar você pelas suas escolhas. E é por isso que hoje, mesmo sendo homem formado, mesmo sendo mais velho, ainda assim eu cedo o assento do motorista muitas vezes para ele, porque eu sei que ele é o exemplo daquilo que não vai dar errado, daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que é íntegro. Então é por isso que hoje minhas decisões refletem a personalidade, a história e as virtudes do meu pai. Pai, nesse dia especial, onde o Senhor está sendo homenageado, eu quero também prestar minha homenagem, dizer o quanto o Senhor é importante na minha vida, o quanto eu sou grata por tê-lo como meu pai, o quanto eu me orgulho do Senhor. O Senhor é o melhor pai do mundo e eu só tenho que agradecer a Deus e ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor representa na minha vida. Te amo muito, Pai. Falar do meu pai é falar da minha maior referência. Sempre que me perguntam em quem eu me espelho, a resposta é sempre meu pai. Ele é um exemplo de pessoa íntegra, honesta e trabalhadora, e todas as decisões que eu tomo, eu busco ser um reflexo daquilo que ele me ensinou. E ver hoje ele ser homenageado e reconhecido para mim é de imensa alegria, e eu poder dizer que eu tenho a honra de chamá-lo de pai.
Então, pai, parabéns pela homenagem e pelo reconhecimento. Eu te amo. Oi, amor. Bom, hoje eu recebi uma missão de vir falar um pouquinho sobre você. E eu ficaria horas aqui dissertando sobre o quanto você é maravilhoso, o quanto você é importante para mim e para os nossos filhos. Mas hoje eu quero focar no que realmente me encanta em você, que é o fato de você estar sempre buscando conhecimento, sempre se atualizando e principalmente a capacidade que você tem de colocar todo esse conhecimento, toda a sua sabedoria de vida em prol de um bem maior. E eu acredito que é por essa razão que você está recebendo esse reconhecimento hoje, merecido. E é isso. E eu fico muito feliz por você. Parabéns por mais essa conquista. E eu amo você. Olá, meu nome é Francine. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho do Dr. Marinalvo. Eu tive o prazer de conhecer o doutor em 2012, onde entrei para trabalhar numa empresa e ele dava assessoria jurídica para os associados. Em um certo período da minha vida, eu passei por um momento delicado. Conversando com a minha colega de trabalho, ela pediu para eu conversar com ele e expor a situação. Nesse momento, procurei o doutor, expliquei tudo o que estava acontecendo e em nenhum momento ele hesitou em me ajudar, orientar, conversar e explicar. Naquele momento, todas as minhas lágrimas se tornaram sorrisos. Então, a minha eterna gratidão a você, Dr. Marinalvo. Meu muito obrigado pelo aquele momento, o senhor ver a minha dor e me ajudar. Um beijo e Deus abençoe. Com a palavra agora, o homenageado, senhor Marivaldo. Boa tarde a todos, senhor presidente. Em nome de quem eu cumprimento a todos presentes, as autoridades, meu irmão gêmeo, venerável da loja Manassés, em nome de quem também cumprimento todos os meus irmãos aqui presentes, meus amigos, a diretoria da APAS, os funcionários que aqui estão, minha família, minha cunhada, o pessoal do policiamento que aqui está, o Coronel Valentim. Elinho, eu não sei, para uma homenagem dessa natureza, se eu tenho palavras para agradecer. Mas eu tenho que falar alguma coisa, né? Então, a primeira, a minha família que conspirou, né? Isso é uma conspiração, porque todos passaram despercebidos e eu, em nenhum momento, eu percebi que eles estavam gravando, estavam fazendo essa matéria, fazer essa homenagem. Eu sou emotivo, é da minha natureza. Então, eu me emociono com facilidade. Mas acho que também isso faz parte de mim, da minha pessoa, da minha trajetória, que você também bem ilustrou, né? Que tem uma aparência com o que você também passou, parte da trajetória da sua vida. Aliás, você nasceu no dia 17, olha. O meu filho, Maurício, nasceu no dia 17 de janeiro também. Então, é com muita satisfação, muita gratidão que eu recebo esta homenagem. E eu aprendi logo cedo alguma coisa muito interessante com relação a o que a gente aprende e o que a gente faz com o aprendizado. A gente passa, a gente coloca isso para as outras pessoas. Eu tenho uma frase que eu uso lá no meu Facebook, que está escrito lá: se você quer demonstrar seu amor para com Deus, demonstre para com as pessoas que você ama. E assim você está fazendo. A diretoria da APAS, o Major Renato, o Major Regiane, o Tenente Piccolo,
está aqui, a gerente da APAS, a Kelly, que também ajudou a conspirar, né? Com o pessoal, todos aqui presentes. Vocês não têm ideia da gratidão. Ainda ontem a gente estava retornando de São Paulo, porque nós vivemos, para a APAS, a gente vive em busca de soluções para os casos mais complexos, para o que custa mais caro, no sentido de que a gente faça chegar a assistência até a ponta da linha. E eu acho interessante a história que o vereador contou aqui, que está escrito ali, de que esse trabalho que a gente faz é pelas pessoas. Na APAS, essa equipe de diretoria que está aqui, é uma equipe abnegada, ninguém ganha um centavo para fazer isso. Mas a felicidade com que essas pessoas desempenham esse papel, só de você ver isso nos olhos dessas pessoas e como eles desempenham a função, já é muito, muito gratificante. A minha história confunde muito também com a história do irmão Helder, Coronel Helder, que foi, na Polícia Militar, meu primeiro comandante. Ele era segundo tenente comandante do meu pelotão, né? Lá 40, quase 50 anos atrás. Então, ele sabe tudo da minha vida e mais um pouco. Aquilo que eu não sei, ele sabe. Então, lá naquela época, né, quando nem existia, a gente nem recebia a premiação da medalha Pedro Dias de Campos quando ganhava o primeiro colocado da turma. E eu vim classificado para a Polícia Rodoviária em Bauru em razão disso, em razão do primeiro lugar. Eram 2 pelotões, um comandado por ele, Tenente Helder, à época, e outro comandado pelo Tenente Jovaí, hoje Coronel Jovaí, acho que está na região de Jundiaí. E de lá saiu um primeiro colocado, e da turma dele saiu um primeiro colocado, que foi eu. Né? E hoje a gente está aqui. Então, essa história, essa trajetória... E você falou de uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o meu pai de criação. Quem me deu as diretrizes, né? As diretivas. E isso a gente passa para frente. Quando a gente recebe, a gente passa para frente. Por isso que é importante, acho, né, para a família, quando a gente trata a família bem, quando a gente cria os filhos bem, porque quando você faz isso, está passando. E eles vão refletir isso. Eu vi a história do Davi. Davi, você chegou agora, né? Ele contando aqui. Davi é meu enteado, mas é meu filho. Falta um aqui que não veio, falta o Gustavo, que eu acho que, em razão do trabalho, ele não pôde vir. O Gustavo é um menino que foi resgatado. Ele é meu sobrinho, mas ele foi resgatado. Ele estava numa situação de risco e provavelmente iriam matá-lo, em razão de problemas, questões patrimoniais. Então, a gente fez essa intervenção com o apoio da minha família, dos que estão aqui e de outros que já foram. É o caso da Batian, que é a mãe dela. E nós fomos resgatar o Gustavo. Trouxemos o Gustavo da Bahia para cá. E, para minha surpresa, o Davi era mocinho assim, e os dois desenvolveram um trabalho muito importante, e eu não me canso de relatar isso, na Ordem Demolei, que as pessoas nem imaginam, a sociedade nem imagina o que a Ordem Demolei faz por crianças, por adolescentes, aonde ele está até hoje como sênior. Ele já tem mais de 22 anos. Se Deus quiser, o ano que vem vai estar formado.
E o Gustavo passa pela mesma situação. O Gustavo é gerente de logística de uma empresa aqui em Bauru. Então, provavelmente, ele não veio por conta disso, né? Porque ele não pode deixar a empresa para sair, mas tenho certeza de que logo mais ele vai aparecer lá em casa. Então, por conta de todas essas questões, eu citei alguns detalhes, não dá para contar a história toda, porque se fosse contar a história toda, a gente ficaria aqui 2 dias, 3 dias para contar. Mas a gente procura, através desse aprendizado todo de vida, trazer algo de muito importante para as pessoas. Hoje, por exemplo, eu recebi um associado da APAS lá, de manhã eu fui lá, e ele me trouxe uma série de queixas e reclamações, e eu fiquei com ele lá um tempo assim muito grande, explicando para ele o que é a APAS, o que é a clínica da família APAS. E, graças a Deus, eu tive a satisfação de ver que ele compreendeu tudo aquilo e que entendeu tudo aquilo. Então, Elinho, eu agradeço essa homenagem, agradeço a todos os vereadores que votaram e aprovaram, e isso me dá força para continuar. Eu tenho 71 anos de idade, mas eu tenho muita disposição das coisas que eu faço. Eu levanto cedo, eu vou ao escritório, eu vou para a APAS, eu vou lá junto com o pessoal, a gente está sempre reunindo. Eu sei que você conspirou, viu? Viu? Então, isso dá força para que a gente possa continuar trabalhando e proporcionando coisas boas, coisas úteis para as pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Vamos convidar alguém da família para falar aí pelos filhos. Quem se propõe a falar aí rapidinho sobre o... Tudo bem, gente? Quer falar, Maurício? Já passou os vídeos? Já. Estragou tudo que eu vim preparado. Bom, mas como eu disse no vídeo que me foi solicitado, tudo aquilo é verdade, né? A história do assento do motorista é muito verdade. Desde que eu vim para Bauru, Marinalvo foi uma grande inspiração. Tudo que ele faz, ele procura fazer o mais correto possível, se não no 100% no limiar. E é uma coisa incrível, assim, porque é da personalidade dele, ele não se esforça para fazer. É algo que flui natural, é algo que a gente vê com dificuldade, o pessoal buscar fazer tudo da forma mais correta sempre, mas para ele flui. Então, gostaria de, mais uma vez, deixar formalizado que ele é a pessoa que eu tenho como personalização do que é justo e correto. Então, é isso. Bom, assim como eu também comentei no meu vídeo, né, meu pai é meu herói. Tudo que eu faço na vida, eu me espelho nele, eu penso, como que meu pai agiria nesse caso? Ele agiria dessa forma aqui. Então, provavelmente, assim, que é o correto. Como comentei também, ele é um exemplo de pessoa trabalhadora, honesta, humilde, veio de uma história de vida, como foi contada, muito difícil, e ele superou. É até difícil imaginar uma pessoa que passou por tudo isso estar aqui hoje. Você conta e parece que é um filme, né? Acho que poderia até, inclusive, virar um filme. Então, pai, reforçar também o que eu disse, o senhor é meu herói. Parabéns. Caro presidente da sessão, Cabo Elinho, Marinalvo Marcos Pereira, a gente chamava ele de Marcos, eu lá não chamava ele de Marinalvo. Caro venerável, caro comandante do nosso batalhão, do nosso CPI, comandante Ângelo, familiares, enfim, pessoal da diretoria da APAS, colaboradores da APAS, todos os presentes. Eu estava aqui ele falando e relembrando, né, do passado.
Mas eu digo, de tudo que escreveu, uma das grandes virtudes que sempre vi no Marinalvo é que ele é uma pessoa humilde, paciente demais, e ele é sempre grato. Você pode praticar qualquer coisa até que ele não goste, mas ele sempre quieto, aguarda e depois volta com um sorriso. Eu tenho um pouquinho da história do Marinalvo, muito pouco. Viajávamos à noite fazendo rondas de Araçatuba, Andradina e lá por diante, a Bauru, procurando UFOs, né, à noite, né, Marinalvo? Ele realmente é uma pessoa que merece o que você fez, viu, Elinho? Parabéns para você pela deferência que faz ao Marinalvo, porque ele realmente é muito digno disso. Você vê, nessa idade, ele acorda de manhã, cuida de nós, da saúde da nossa família, especialmente, né? E de nós também, policiais militares. E, além disso, trabalha ainda para o sustento da família, para o engrandecimento da família, ajuda em tudo quanto pode, tanto na maçonaria, na loja, na ordem, como na sociedade. Queria dizer, Marinalvo, da minha alegria, cheguei ontem de Belo Horizonte e não poderia deixar de vir aqui. Você, para mim, não é só um irmão, é um amigo verdadeiro, viu? Parabéns e Deus continue abençoando você, iluminando o teu caminho. Muito obrigado. Bom, eu tenho certeza que se a gente abrisse a palavra, cada uma das pessoas aqui presentes teria, né, muitas e muitas histórias para falar do Marinalvo. Mas o tempo regimental urge, né, a sessão, as próximas, né, tem que acontecer no horário, então fica aqui, né, o meu agradecimento, em primeiro lugar, a Deus por ter me permitido estar aqui e me tornar instrumento de reconhecimento, né, desse profissional, desse ser humano maravilhoso. Então, muito obrigado a cada um de vocês pela presença. Obrigado, senhor presidente. Então, vamos partir para o encerramento. Não tem como deixar de abrir a palavra essa presidência. Senhor Marinalvo, o senhor nasceu para servir, tá? O senhor mesmo, aposentado, não saiu da sua caixinha de conforto, tanto na Irmandade, que nasce para trabalhar para o próximo, e tanto você trabalhando para a sua classe, junto de uma grande empresa, Atlas. Você é o nosso exemplo, e essa casa aqui, centenária, tem orgulho que o senhor entrou na história dessa casa, das leis do município. Parabéns, um grande exemplo. Deus abençoe o senhor. Nada havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada a moção de aplauso às 15h32. Uma salva de palmas para o Dr. Marivaldo.